Olá, graça e paz a todos. Sejam bem-vindos ao nosso canal Entre Livros e Ideias ou ao nosso blog Meditando na Palavra. Hoje a nossa reflexão será sobre o tema: quais as dificuldades que encontramos ao tentar cultivar uma vida de oração diária e constante? Todos nós sabemos que a oração é o coração da vida espiritual de todo cristão, mas sabemos também, inclusive por experiência própria, que ao tentar cultivar essa prática espiritual tão importante, tão fundamental, todos nós encontramos uma série de grandes dificuldades. O Senhor Jesus, que é o nosso modelo em todas as coisas, também nessa questão da oração é o nosso grande modelo. Nós percebemos ao ler os evangelhos, as narrativas que tratam da sua vida, dos seus ensinos, que a rotina de Cristo era extremamente extenuante, de ensino, de pregação itinerante. Vinham pessoas, multidões de todos os lugares para ouvir o seu ensino. Mas, muito frequentemente, ele se afastava da multidão e procurava lugares tranquilos, onde ele podia, vamos dizer assim, no nosso linguajar atual, recarregar as suas baterias através da oração. Mateus 5, 15 e 16 nos diz o seguinte: a sua fama, porém, se propagava ainda mais e ajuntava-se muita gente para ouvir e para ser por ele curada das suas enfermidades. Ele, porém, retirava-se para lugares desertos e ali orava. Então, essa é uma das referências dos evangelhos que nos dizem que Jesus era um homem extremamente devotado à oração. E ele fazia isso no silêncio, nos lugares desertos, ou seja, lugares despovoados, onde ele buscava essa comunhão mais profunda com Deus. Em vários momentos, Jesus disse: olha, as coisas que faço, não faço de mim mesmo, mas faço aquilo que o Pai me entregou para fazer. A missão não é minha, é do Pai. Então ele viveu na terra numa constante dependência em relação ao Pai. E a oração foi o meio pelo qual ele mais procurou essa aproximação nos grandes momentos, nos momentos decisórios da vida dele. Inclusive, momentos antes dele ser capturado, a fim de ser condenado, sentenciado à morte, crucificado, ele estava exatamente num desses momentos de retiro espiritual cotidiano que ele tinha no Jardim das Oliveiras, em oração. Então ele é o nosso grande modelo. Se o Cristo precisou dessa dedicação a momentos de oração mais profundos, imagine então nós, pobres discípulos, fracos e ainda rastejando, caminhando na direção desse aprendizado. Então, algumas razões existem pelas quais nós vamos encontrar muitas dificuldades nesse caminho da oração. Em primeiro lugar, a pouca disciplina, a vontade muito fraca. Nós, especialmente homens modernos do nosso tempo, onde temos tantas facilidades, nos tornamos de fato em muitas coisas pessoas extremamente moles, indisciplinadas. E a oração, embora pareça algo que não requer esforço, mas na verdade sim, requer uma grande disciplina, sobretudo uma disciplina interior, uma disciplina do espírito, sobretudo uma capacidade de se isolar das coisas do mundo, da agitação do cotidiano, procurar a solidão, ficar consigo mesmo e entrar nessa conexão com Deus. Algo que nós temos muita dificuldade de realizar no momento atual em que vivemos, cultural, onde as atrações exteriores, elas nos seduzem muito mais do que a ideia de um recolhimento, do silêncio e da solidão. A dúvida quanto ao valor da oração. Nós temos nas Escrituras o relato de homens que andavam muito próximos de Deus, que oraram para que não chovesse e não choveu. Depois oraram para que chovesse e choveu. Mas a Escritura diz que eram homens como nós, sujeitos às mesmas paixões, aos mesmos pecados, às mesmas dificuldades. Contudo, eles acreditavam que a oração, Deus responderia. Nós, no nosso cotidiano, como não estamos acostumados a ver os grandes milagres, como no passado ocorreram, que a Escritura relata,
Então, talvez em muitos momentos nós nos perguntamos, mas será que realmente vale a pena orar? Será que não é melhor que eu procure resolver com minhas próprias ações? Evidentemente que a Escritura, ela não separa oração de trabalho, oração de ação. Mas a oração, sobretudo, é um canal através do qual nós recebemos a força de Deus para enfrentar os grandes desafios. E o Senhor, quando Ele quer, Ele também age de maneira sobrenatural. Embora não possamos dizer que o milagre pode ser produzido como se fosse um produto industrial. Não, é no momento em que Deus quer agir e com um grande propósito também. Outras duas razões que dificultam a nossa prática da oração constante é muitas vezes a sensação do vazio de Deus em nossas vidas. É aquele momento que você diz, eu não estou sentindo Deus, eu não sinto vontade de orar porque parece que Deus não está presente, Deus está longe, está distante. Uma ideia equivocada, porque Deus é onisciente. Aonde quer que nós estejamos, ali Ele estará. Ele está ciente também de todas as nossas dificuldades, das nossas necessidades. Porém, muitas vezes nós nos sentimos assim. Ou seja, o nosso sentimento nos leva a concluir, logicamente, racionalmente, que Deus não está presente. Mas, de fato, o conhecimento de que Deus é onisciente, é onipresente, deve nos fazer desconsiderar esse sentimento de que não, Deus não está presente porque eu não estou sentindo. Não é uma questão de sentimento, é uma questão de saber, porque a Escritura nos diz e, logicamente, também nós compreendemos isso. A convicção de uma autossuficiência e de que tudo está sob o nosso controle direto na vida. Claro que nós, sendo cristãos, não vamos declarar explicitamente que assim pensamos, mas se nós pararmos, fizermos uma análise do nosso cotidiano, da maneira como nós procuramos resolver as coisas diariamente, nós vamos perceber que nós temos esse mecanismo em nós, que muitas vezes está sendo executado de uma maneira inconsciente. Nós nos sentimos autossuficientes, sentimos que estamos no controle das coisas, quando temos os recursos, quando temos o dinheiro, quando a nossa força, a força do nosso braço, nos possibilita resolver certos problemas. Mas nós sabemos também, pela nossa vivência prática, empiricamente, que esta é uma noção ilusória. Nenhum de nós está no controle 100% da nossa própria vida. Basta que a gente analise a nossa história ou de pessoas próximas a nós e veremos que muitas vezes, quando tudo parecia estar dentro do controle, do nosso controle, coisas inesperadas ocorreram, aconteceram e desfazem todos os nossos planos. Mas, por que não oramos a Deus de maneira constante, pedindo sua graça, sua proteção, seu auxílio? Porque muitas vezes estamos mergulhados nessa percepção enganosa de uma autossuficiência ou de um controle direto sobre a nossa própria vida. Uma outra ideia muito presente, que também funciona muitas vezes como esse mecanismo inconsciente em nós, porque explicitamente nós não iremos declarar isso, pelo menos não se formos cristãos, é que os bens que nós temos, desde o ar que respiramos até o conforto que temos em nossa casa, os recursos materiais, eles são de algum modo o fruto de algum merecimento que tenhamos, ou é um resultado natural de algo que deveria já estar conosco mesmo. Ou seja, é assim porque é. Se eu estou vivendo bem, é porque eu tinha que viver bem, é natural, ou porque eu mereço. Na verdade, basta nós olharmos em volta e perceberemos que não é bem assim. Existem pessoas muito melhores, humanamente falando, do que nós, pessoas muito mais justas, muito mais fiéis, muito mais bondosas e que, no entanto, muitas vezes não gozam dos bens materiais que nós gozamos. Então, vejamos que não é simplesmente uma questão de merecimento ou de natureza, é assim porque tem que ser assim. Mas em tudo isso devemos reconhecer a graça de Deus e devemos também nos perguntar: se o Senhor me deu isso,
me deu com algum propósito. Certamente o propósito não é apenas para o meu deleite, mas para que sirva como um canal também da graça de Deus no mundo para as demais pessoas, para a humanidade. Então, mais é uma ideia muito comum e constante em nossas mentes, inconscientemente, talvez a maior parte das vezes, é que os bens que temos é fruto do nosso merecimento ou simplesmente é algo que tem que ser assim, é natural. Mas ao percebermos essas nuances que eu acabei de mencionar, nós então veremos muitos motivos para agradecer a Deus por aquilo que você tem agora, mesmo que pareça que veio apenas do seu esforço pessoal, de algum mérito ou que é algo natural na sua vida. Mas existe uma razão principal. Essa é o coração da nossa mensagem, que é: as nossas mentes estão na maior parte do tempo ocupadas com pensamentos fúteis. A nossa vida de oração, ela deve brotar a partir do cultivo de uma meditação sobre ideias boas, sobre ideias que vêm da palavra de Deus, sobre ideias úteis. Muitas vezes a nossa oração não flui porque a maior parte do tempo do nosso dia, da nossa semana, do nosso ano, está ocupada em remoer na nossa mente ideias fúteis, ideias que nós chamaríamos de mundanas, seja a busca do dinheiro, do emprego, do sucesso e tantas outras coisas. E as coisas espirituais muitas vezes são deixadas de lado, dedicamos o mínimo de tempo para elas. Thomas Manton, um puritano lá do século XVII, certa vez ele disse o seguinte: os homens ficam estéreis, como a terra que não produz frutos, áridos e desvigorados em suas orações, por não se exercitarem em pensamentos santos. Talvez você tenha algum preconceito contra a palavra santo, mas olhe, quando um semeador ele separa um conjunto de sementes para o cultivo, essas sementes estão sendo santificadas, estão sendo separadas para o cultivo. Então, a santidade nada mais é do que aquilo que é separado de acordo com um critério de Deus, um critério cristão. No caso, nós somos cristãos, seguimos os ensinamentos do Senhor Jesus. E a partir desses critérios dele, nós separamos as coisas. Então, dedicar nossa mente a se exercitar em pensamentos santos é o que nos leva a uma vida de oração, porque isso vai encher o nosso coração. Matthew Henry, também um ministro lá do século XVII, disse o seguinte: as orações de Davi não foram as suas palavras apenas, mas suas meditações. Quando nós lemos os salmos de Davi com as suas orações, as suas súplicas, muitas vezes os seus desabafos, nós devemos perceber que ali também estão as meditações de Davi, aquilo com o qual ele ocupava seus pensamentos dia a dia. Então, nos momentos de crise ou nos momentos de gratidão e de bonança, aquilo que estava no seu coração de meditação vinha à tona na forma de oração, na forma dos salmos. Então, aquilo que cultivamos interiormente. Provérbios 4, 23 nos diz: de tudo o que se deve guardar, guarda os caminhos do teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guarda o caminho do teu coração. Se você vai proteger alguma coisa em cima de você, proteja a entrada do seu coração, porque lá é a fonte de onde jorra toda a nossa vida. O coração é o núcleo do nosso próprio ser, é o nosso homem interior. Então, aquilo que cultivamos dia a dia, hora após hora, dentro do nosso coração, dentro do nosso homem interior, é isso que vai resultar nas nossas meditações, que vai resultar na nossa vida de oração ou não. O fato é que nós estaremos a todo momento dedicando nossos pensamentos a alguma coisa, que seja então dedicados àquilo que há de melhor, sobretudo a palavra de Deus, que é a fonte de onde nós tiramos a inspiração para uma vida cristã autêntica no mundo. E para terminar a nossa reflexão de hoje, quero ler mais um texto bíblico
um texto do apóstolo Paulo na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 4 a 8, onde ele nos diz o seguinte: regozijai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos. Outra vez eu digo, alegrai-vos, regozijai-vos no Senhor. Seja a vossa moderação notória a todos os homens. O cristão precisa ser uma pessoa moderada, equilibrada, e isso ser notório para as pessoas. Estamos carecendo, na verdade, de testemunhos nesse sentido nos dias atuais, mas é preciso que seja assim, porque perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e pela súplica, com ação de graças. E, em consequência, se tudo você coloca na presença de Deus em oração, pela súplica, pelo agradecimento, a ação de graças, então a consequência é: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se existe alguma coisa louvável, nisso ocupe-se o vosso pensamento. Então, vida de oração dependerá, sobretudo, daquilo que nós meditamos, daquilo que nós remoemos dentro do nosso homem interior, no nosso coração. Se aquilo que é cultivado interiormente for bom, for divino, for as coisas do alto, então isso resultará numa vida realmente de oração. Então, agradeço a todos pela atenção, fiquem comigo, curtam essa mensagem, compartilhe com alguém que você acha que pode ser beneficiada, visite também o nosso blog e acompanhe as nossas meditações. Muito obrigado, até o nosso próximo encontro.